Lucas capítulo 8, verso 52. Quem achou, diga amém. Estão achando, é isso aí. Lucas capítulo 8, verso de número 52. Esse é o texto que foi pregado pelo irmão Cássio na semana passada, mas eu vou dar uma outra ênfase, né? Lucas capítulo 8, verso 52 diz assim. Vamos ler juntos? E todos choravam, pranteavam, mas ele disse: não choreis. Mas, muito bem, podeis se assentar. Como nós vimos na semana passada esse texto, Jairo, ele vai até Jesus e faz um pedido para que Jesus fosse curar a sua filha. E no meio do caminho, quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, chega a notícia que a sua filha havia falecido. Falaram então para ele, para não incomodar mais o mestre, para não incomodar mais Jesus. Não incomode, porque a sua filha já faleceu, ela não vive mais. E aí Jesus diz para eles assim, né? Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Quero perguntar para você, o que você pensa que vai acontecer com você quando você parar de respirar aqui na terra? Quando seus olhos carnais fecharem, quando seus pulmões pararem de funcionar, quando o seu coração parar de bater, quando o seu sangue parar de circular pelas suas veias e irrigar todos os órgãos, os seus órgãos. O que vai acontecer com você naquele momento? O que acontece conosco? Alguns vão dizer que ali acabou a vida, acabou ali a sua história. Outros vão dizer que o seu espírito sairá, a sua alma sairá do seu corpo e ficará vagando, né, por aí. Outros vão dizer que você vai nascer de novo em um outro ser, se assim o seu karma, né, se você não sair da chanchara, se você não conseguir alcançar o Mosca, você não vai ser absorvido pelo grande Brahma. E aí então você vai reencarnar, e dependendo do seu karma, se você foi uma pessoa ruim nessa terra, você vai viver ali, vai nascer como um rato, como uma barata, como um outro animal. Alguns pensam assim. E você? O que você pensa? O que vai acontecer com você quando você parar de respirar aqui na terra? Hoje eu interrompi a nossa série de mensagens devido ao momento que a nossa igreja está passando. Hoje estivemos lá no cemitério. E eu digo que tem 2 lugares que nós devemos visitar todos os anos, para nós não se esquecermos deles. Né? O primeiro é o lixão, né? O aterro sanitário. Por quê? Porque daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, né, para alguns a 30, daqui a 50 para outros, daqui a 100 anos, aquele diploma que você ralou tanto para você ganhar, para você conquistar ali o seu pós-doctor, vai parar lá no lixão. Seus netos não vão guardar o seu pós-doctor. Seus filhos não vão guardar aquele pedaço de papel. Aquele carro que você trabalhou tanto, que você pagou em 68 vezes, né? Alguns estão até fazendo agora consórcio de 120 meses para poder pagar o carro. Aquele carro que você gastou tanto tempo para você pagar, daqui a 100 anos, mais da metade da peça dele vai estar naquele lixão. A gente não pode esquecer que, por mais que seja a nossa conquista, por mais que nós possamos adquirir, daqui a alguns anos, o destino dessas coisas vai ser lá no aterro sanitário. O segundo lugar que eu costumo dizer que nós não devemos, que devemos visitar todo ano, para nós não se esquecermos dele, é o cemitério. Porque esse corpinho esculpido, alguns meio redondinhos, esses corpo que você trabalhou tanto para manter fitness, e ali, naquele caixão vai jazer um corpo saudável,
um corpo que fez dieta o ano inteiro. Outros, talvez esteja um corpo, né, cheio de gorduras, cheio, recheado de gorduras, passando na veia, que entupiu o coração, e acabou você ali, naquele caixão, um corpo doente, um cadáver doente. Ou será num cadáver saudável, fitness, mas ambos os corpos estarão lá. E aquela chapinha que você gastou tanto, né, aquele tempo que você gastou no cabeleireiro, as suas unhas que você gastou arrumando, limpando, vão enroxar, porque o sangue não vai circular, os cabelos, nada vai adiantar, porque ali o nosso corpo ficará. Alguns preferem ser cremados, outros preferem ser enterrados, outros, né, mas enfim, aquilo que diz a palavra de Deus, que do pó viemos, do pó retornaremos. Então, os nossos restos mortais. Mas bem, ali será o nosso final, então? Ali chegou o final do ser humano? Hoje, um pastor, o nosso ex-pastor, pastor que é nosso pastor aqui também, pastor Arivaldo, pastoreou 14 anos esta igreja, falando no culto fúnebre da irmã Maria, diz que ali estava o corpo da nossa irmã e que ela estava nos céus, estava dormindo. Será que é isso? Será que estamos dormindo? E o que ele quis dizer com dormir? Temos que entender bem essa doutrina. Alguns vão chamar de sono da alma, e eu prefiro utilizar um termo mais ortodoxo, um termo que se chama o estado intermediário, que é o estado entre aquele momento que o Senhor irá chamar, ressuscitar os nossos corpos, e esse corpo, por mais aonde ele esteja, se esteja no pó, se esteja ali no caixão, se esteja num saco plástico, esse corpo será transformado. Eu posso ouvir um amém? Esta é a nossa esperança, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo terrestre se revestirá de um corpo celestial, esse corpo corruptível será transformado por um corpo incorruptível, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. E aí a nossa alma, o nosso espírito, se unirá novamente para passarmos a eternidade. Mas antes dessa chamada da ressurreição, há um estado intermediário. Alguns chamam de sono, eu prefiro intermediário, porque há também uma doutrina chamada, uma teoria do sono, entre os testemunhas de Jeová e os adventistas, que quando você morre, a sua alma fica dormindo, né? O sono da alma, essa teoria afirma que há um período de inconsciência, uma animação suspensa da alma entre a morte e a ressurreição final. Acreditam eles, então, que o seu corpo ali jaz na sepultura, mas o seu espírito, então, está no estado de dormência, de inanimação, totalmente ali inconsciente. O sono da alma representa um afastamento do cristianismo ortodoxo. Ele permanece, entretanto, como uma minoria firmemente entrincheirado no meio dos cristãos. A visão tradicional é chamada de estado intermediário. Eu acredito que seja o termo mais adequado do que o estado de sono, para não evitarmos essa teoria. Este ponto de vista, crer que na morte a alma do crente vai imediatamente estar com Cristo e experimentará uma existência pessoal, contínua e consciente, enquanto aguarda a ressurreição final do corpo. Penso eu que seja esta a doutrina bíblica, a orientação que a Bíblia nos diz. Que a partir do momento, então, que esse corpo mortal, esse corpo, então, parar de funcionar, esta casa terrena, como Paulo
fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Essa casa terrena, essa habitação terrena, deixaremos ela para uma habitação com o nosso Deus. Imediatamente, no abrir, no piscar de olho, imediatamente, o nosso espírito, a nossa alma, estará com Deus. E o que acontece então, nesse período de intervalo, período na qual que haverá a ressurreição dos nossos corpos? O que acontece? O conceito clássico é que na morte as almas dos crentes são imediatamente glorificados, são aperfeiçoados em santidade e entram imediatamente na glória. O corpo físico, contudo, permanece na sepultura, aguardando a ressurreição final. Segundo, o estado intermediário refere-se à nossa presença consciente com Cristo no céu, como almas sem corpo, entre a morte e a ressurreição dos nossos corpos. Alguns acham que você morreu, você vai perder a consciência, você vai ter uma amnésia, tudo aquilo que estava nos seus neurônios, você vai esquecer tudo. Não é? Alguns dizem que chamam de a teoria do véu, que quando você adentra os céus, você passa por um véu e todas as suas memórias são apagadas. Entretanto, Lucas capítulo 23, verso 39, Lucas capítulo 23, quando fala da crucificação de Cristo, diz o evangelista Lucas, que foi posto entre Jesus dois malfeitores, dois bandidos. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, vamos juntos? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Verso seguinte. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença, 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, nenhum mal fez. Então perceba o seguinte, havia dois malfeitores ali, um a cada lado de Jesus. Algum deles era bom? Sim ou não? Tanto é que este que repreende ali aquele que estava escarnecendo de Jesus, né? O mundo é assim, não é? Se é Deus mesmo, Deus vai curar você dessa enfermidade. Se não, Deus não curar, pode rasgar a sua Bíblia. Não é assim que o mundo fala? Não é assim que algumas pessoas lidam com Deus, com Jesus, com as coisas de Jesus? Se você é Jesus mesmo, se você é o Messias, desce dessa cruz. Mas mal eles sabiam que através daquela crucificação havia um propósito maior. E muitas vezes na nossa vida é assim também. Deus às vezes tem motivos para curar. E às vezes Ele tem motivos para não curar também. Ele é Deus. Amém? E ali estava aquele malfeitor. Então ele diz assim, você não teme a Deus? Nós estamos também na mesma situação. Ele não fez mal nenhum, mas nós fizemos. Nós estamos recebendo a nossa sentença. Então ele reconheceu que ele era culpado. Mas olha o que ele diz para Jesus. Verso seguinte. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu, vamos juntos? Em verdade te digo, que dia que ele falou que ele estaria no paraíso? Ou ele estaria dormindo? Que dia que ele estaria no paraíso? Com Jesus, no mesmo dia, após a sua morte. Quando nós morremos, imediatamente, aqueles que estão em Cristo, esperando o seu reino, como aquele malfeitor, ele era um ladrão? Ué, ele não era uma pessoa boa?
E como ele estaria com Jesus no paraíso se ele não era uma pessoa boa? Não tem que ser uma pessoa boa para ir para o céu, gente. Não tem que ser bonzinho para ir para o céu. Não tem que fazer tudo certinho para ir para o céu. Ali está alguém que reconheceu que era um malfeitor, um bandido. Não sei se era assassino. Ah, pastor, não era assassino, pastor, estuprador. Não era. Não era alguém para estar crucificado ali. Não era mais ou menos um bandido. Será, meus irmãos? Como assim Jesus fala para ele que ele estaria hoje no paraíso? Não tem que ser bom para ir para o céu, gente? Sim ou não? Aí você chega no cemitério e você fala assim, não, seu parente, seu irmão foi uma boa gente, está no céu. Aí você, será? É desse jeito? Será que é por causa da nossa bondade que nós entramos no céu? Aquele homem está reconhecendo que ele era um malfeitor, que ele estava recebendo ali a consequência dos seus erros. Mas sabe de uma coisa? A diferença entre um malfeitor e o outro, que um confiou a sua vida, a sua eternidade em Jesus Cristo. E sabe o que nos salva, gente? Não é o nosso arrependimento. Não é você fazer boas obras. O que nos salva é aquele que estava sendo crucificado ali. É Ele que não tem pecado nenhum. É Ele que foi bom o suficiente para abrir o caminho dos céus para nós. Ele sim é bom. E foi tão bom que o sacrifício dele, que foi feito há 2000 anos atrás, continua valendo hoje, para que eu e você, muitos de nós, malfeitores, mau caráteres, pessoas que não são tão boas assim, fossem transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque só se tornamos bons, justificados, transformados, aperfeiçoados, por causa da obra dele lá na cruz. Então nós vemos que aquele homem, ao morrer naquela hora, imediatamente estaria com ele. Nós vemos outros textos na Bíblia também. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, Paulo diz assim, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne me traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido. O que ele estava constrangido? Vamos ler juntos? Tendo o desejo de partir, o que é? Então Paulo está dizendo que ao momento que ele partir, ele vai estar onde? Não vai estar dormindo? Cochilando? Tirando uma soneca? Ou estando no purgatório? Imediatamente, ele estará com Cristo. Ele estará com Cristo. Então veja, meus queridos irmãos, nós vemos bastante textos bíblicos que podemos sustentar que você, quando morrer, quando o seu corpo parar de funcionar, esta habitação parar de funcionar, aqueles que estão em Cristo, assim como aquele malfeitor, depositou a sua esperança no reino por vir, exercitou a sua fé no Salvador, é Ele que nos dá essa esperança. Terceiro, o estado intermediário é o melhor do que o nosso estado presente, mas não tão maravilhoso como o nosso estado final. Eu vou ler de novo essa frase. O estado intermediário é melhor do que o nosso estado presente, mas não tão maravilhoso como o nosso estado final, quando nós seremos ressuscitados, os nossos corpos serão ressuscitados para vivermos então a eternidade. No estado intermediário, iremos experimentar a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo. Aí a grande pergunta que muitos fazem: será que vamos nos lembrar das nossas vidas terrenas,
quando estivermos no céu? Sim ou não? Isso aqui é complicado, né? Eu trouxe um seminarista uma vez aqui, não vou falar o nome dele, né? E ele dizendo assim, está vendo? Enquanto estamos na terra, fazemos obra, porque chegará um tempo que não vamos lembrar dela mais, o Senhor não vai lembrar dela. Aí eu tive que pegar a palavra e falei, ó, esse texto está fora do contexto, ele está falando de um período de obras na terra, e que realmente quem está no céu não está fazendo obra na terra, não tem como ser lembrado, é isso que ele está querendo dizer. Isso aqui realmente, muitas pessoas têm os adventistas, os da congregação cristã, os testemunhas de Jeová, né, falam que quando você chegar no céu, você vai sofrer amnésia. Você vai ter a sua mente apagada. Por quê? Aí eles vão sustentar dizendo assim, ai pastor, já pensou, você lá no céu vai lembrar do seu marido, vai lembrar do seu filho. Ah, no céu não tem tristeza não, pastor. Então você não pode ter essas lembranças. Aí talvez a gente pode até pegar um texto lá em Isaías 65, o verso 17. Diz assim, vamos juntos? Pois eis... Alguém pode dizer assim, está vendo? Não vai ter mais memória da vida da terra, do passado. Acabou. É novo céu, nova terra. Esse é o verso qual? 17. Mas vamos ler o 16, né? Acho que esse que é o problema, que às vezes você lê o 17, mas não lê o 16. Então diz assim, ó, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas, o quê? Vamos lá, já estão esquecidas? E o que foi escondido? O que foi escondido também, né? O que foi esquecido? Ah, estou entendendo? Então, é provável que apenas as nossas angústias passadas serão esquecidas. Não todas as nossas lembranças. As nossas memórias serão purificadas, redimidas, curadas, restauradas, mas não apagadas. Não há nenhuma razão pela qual não poderíamos possuir lembranças das nossas vidas terrenas. Se tivermos nossas lembranças apagadas, então serão aquelas que envolvem o pecado, envolve dor, envolve tristeza. Não é assim, aqueles que já estão mais tempo no Evangelho, tem aquelas situações que, lá do passado, que você nem se recorda mais, aquelas que davam dor, aquela vexame, aquelas vergonhas, aqueles pecados, né? Parece que Deus vai limpando dia após dia, e eu creio que na eternidade vai ser muito melhor ainda. O nosso nível de consciência, de aperfeiçoamento, será tão grande que não vai haver, conforme diz Apocalipse capítulo 21, verso 4, que declara assim, e lhes enxugará dos olhos, vamos juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas... Amém. Essa é a nossa esperança, nossa expectativa. Né? Já imaginou você recebendo um galardão do Senhor? Aí você fala assim, mas do que é esse galardão aqui? Eu não lembro de mais nada. Não é? Então, sim, provavelmente, bem provável, não é? Que teremos sim lembranças. Tanto é que nós vemos os mártires que estão lá no livro de Apocalipse, eles dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Né? Eles têm lembrança do período da terra, aquilo que estava acontecendo aqui. Quarto, para a gente encerrar, a provação da humanidade termina com a morte. Posso ouvir um amém? Você quer que os seus sofrimentos acabem? Você quer a solução de Deus para o final do seu sofrimento? A aprovação da humanidade termina com a morte. Nosso destino final, porém, o nosso destino final é determinado quando morremos.
não há esperança para uma segunda chance de arrependimento depois da morte. E não existe nenhum lugar, tal como o purgatório, para melhorar a nossa condição futura para o crente. A morte é a emancipação imediata dos conflitos e problemas desta vida, quando então entramos em nosso estado de bem-aventurança. O Papa anterior, João Paulo, não, antes do anterior, né? Antes do Bento XVI, João Paulo II tinha falado sobre esse estado intermediário, que provavelmente tiraram a questão do purgatório, mas ainda há muitos que defendem esse estado purgatório no catolicismo. Eu tive uma das minhas aulas no mestrado na PUC, um dos padres que me lecionavam, quis defender o purgatório. Foi uma conversa calorosa, né? Foi calorosa. Final de contas, quase ele queria me reprovar, quase me reprovou, né? Pegou birra de mim. Aquele padre, tenho orado por você, viu? Amo você, amo. Mas que conversa calorosa naquele dia. Quis defender o purgatório, dizendo, não, Deus é amor, Deus ama todos. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Deus vai aperfeiçoar, pessoas vão pagar. Falei, então você não conhece a justiça de Deus. Deus diz na sua palavra que Ele não dará o injusto como justo. Em Lucas, capítulo 16, o próprio Jesus nos ensina sobre isso. Ele diz assim, Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado... Sabe o que significa a palavra Lázaro? O nome Lázaro? A quem Deus ajuda. Havia então esse mendigo a quem Deus ajuda, coberto de chagas, que jazia à porta daquele banquete, daquele homem, e desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e o que aconteceu com ele? Olha como já começa a diferença entre aquele que Deus ajuda e aquele que faz do seu Deus a riqueza. Quando morrer, o seu Deus riqueza não vai te ajudar. Nem para sepultura, nem para ser enterrada lá. Nem para, foi sepultado. Mas aquele que Deus ajuda foi levado pelos anjos. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, quem ele viu? E no seu seio. Como que ele reconhece Abraão? É bem provável que esse homem rico, ele fosse religioso. Então perceba que religião não salva ninguém. Você ser batista, ser presbiteriano, metodista, pentecostal, católico, universal, não adianta você dizer assim, eu sou universal. Isso não vai te salvar. O único que salva é aquele que Deus ajuda. Por meio de quem? Pela fé em Jesus Cristo. Então ele sabia quem era Abraão, provavelmente pelas histórias, pelas figuras, e reconheceu também aquele mendigo que jazia à sua porta. Olha o verso 24. Então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque em língua, porque, vamos juntos? Então existe um lugar de tormento. O inferno é lugar de tormento. Verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste dos teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado,
tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte o que querem passar daqui para vós outros, que ele diz, não podem, nem os de lá passar. Então essa história de você ficar vendo fantasma, a pessoa morreu, a sua alma, o seu espírito, ou ele vai para os, antigamente, né, os judeus chamavam de seio de Abraão, ou para o inferno. Quem ia para o seio de Abraão? Aquele que Deus ajuda, aqueles que tinham fé no Salvador, aqueles que confiavam que haveria um Salvador, porque até aquele momento Jesus não tinha vindo ainda, mas eles tinham fé na promessa feita lá atrás, porque quando o homem caiu, lembra-se Gênesis 3,15, o que aconteceu lá? Que Deus fez uma promessa para Eva, e dizendo que do seu ventre nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Então, em Gênesis 3,15, a gente já vê o prototipo do Evangelho apontando para a salvação da humanidade. Então, toda a descendência durante a humanidade, durante os períodos históricos, que depositavam a sua esperança da semente da mulher que nasceria, que salvaria a humanidade, eles foram salvos pela fé. E a salvação sempre foi pela fé. E como as pessoas são salvas hoje? Pela fé. Pela fé em quem? Hoje nós temos um nome. Qual é o nome? Jesus, o Messias. Continua lá o texto, vamos lá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Então quer dizer que ele estava lá, ele tinha o quê? Memória, consciência, gente. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Vai lá, verso 28. Porque eu tenho 5. Ué, então a mente estava boa, né? Tem gente aqui que não lembra. Tem família grande aqui, né? Eu sei que para contar tem que contar nos dedos, eu sei. Nem cabe na mão alguns aqui, né? De tanto irmão que tem. Mas diz assim: tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Olha ele dando a fórmula aí para não ir para o inferno. Testemunho. Testemunho do quê? Da verdade. Testemunho. Que através desse testemunho eles pudessem crer, ter fé. O que mais? 29. Respondeu Abraão: eles têm, ouçam-nos. Quem é Moisés e os profetas? Moisés e os profetas, o Pentateuco e as Escrituras, o Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Ouçam-nos. Mas olha o que ele diz para Abraão: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, o que iria acontecer? Aí Abraão responde para ele, verso 31. Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não ouvirem quem? Moisés e os profetas. E tem pastor dizendo aí que a Bíblia não serve mais, que tem que ser atualizada. Está dizendo aí que agora é só Jesus. A minha religião agora é só Jesus encarnado. Não importa mais o Evangelho, não importa mais a palavra, a Bíblia. Eu sigo a Jesus. E Abraão está dizendo o quê? Se não ouvem Moisés e Abraão, você acha que vai ouvir aquele que ressuscitou? E alguém ressuscitou dos mortos? De quem Abraão está dizendo aí? Volta lá, Renato, por favor. De novo, para a gente concluir, equipe de louvor. Diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir. Ainda, vamos juntos? Ainda que ressuscite. De quem ele está falando aqui?
Quem ressuscitou dentre os mortos? Alguém ressuscitou dentre os mortos? Alguém ressuscitou dentre os mortos? Sim ou não? De quem ele está falando aí, gente? Se não ouvem Moisés e os profetas, você vai viver Jesus, meu querido? Eu acho que você está vivendo uma grande mentira. Se você rasgou a sua Bíblia, esse Jesus que você está seguindo, será que é o Jesus, o Filho de Deus? Jesus está dizendo, a palavra de Deus, o próprio Jesus está dizendo, se não ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, a sua fé corre um grande perigo de estar sendo colocada em coisas erradas, em um Deus falso, porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo. Se você não ouvir a Bíblia, Jesus fala que é ela que testifica dele. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte: apesar de a morte trazer descanso para a alma, a Bíblia frequentemente refere-se a ela usando o eufemismo do sono. Não é correto supor que no estado intermediário a alma esteja dormindo, ou que permanecemos inconsciente, ou no estado de animação suspensa até a ressurreição final. Não. A partir do momento que o seu coração parar de bater, sua mente parar de funcionar aqui, você parar de respirar, só tem dois destinos para o ser humano. Se você depositou a sua fé em Jesus Cristo, creia que você estará com Ele. Creia que você estará com Ele, descansando com Ele, aguardando a ressurreição do seu corpo para viver a vida eterna, assim como Ele tem prometido para nós. Entretanto, você que me ouve hoje, se ainda não confessou a Jesus Cristo, com seus lábios, conforme diz Romanos capítulo 10, se ainda não creu no seu coração, que Jesus Cristo veio ao mundo, andou entre nós, morreu e ressuscitou, porque Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para te salvar. Ele morreu a morte em seu lugar, para você não precisar morrer e ir para o inferno, para você viver uma nova vida. Então, nesta noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, assim como Lázaro, confie em Jesus agora. Creia nele como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Jesus.